Ok, segunda lição sobre o Espiritismo. Eu quero começar hoje à noite em Atos 17. Atos 17. Aqui, Paulo está em Atenas. Ele é um missionário, evangelista. E esse lugar tinha vários ídolos, vários deuses. E Paulo começa a dar um comentário para esse povo. Aqui em versículo 22 de Atos 17, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aparentemente esse povo, não sei se era um tipo de medo. A palavra supersticiosos aqui não é muito usada na Bíblia, mas existe uma ideia de ter medo dos deuses ou dos demônios, né? E Paulo usa essa palavra. E nós notamos em versículo 23 que o povo construiu até um altar para o Deus desconhecido. Eu acredito que é muito provável o povo usou o singular, Deus desconhecido, mas querendo dizer qualquer Deus que a gente não conhece, nós queremos honrar, nós queremos adorar. E Paulo usa essa palavra supersticioso ou superstição. Hoje em dia, quando nós usamos a palavra, é mais ligado com o quê? A ideia de ficar com medo, por exemplo, de coisas espirituais, de fantasmas, etc. Eu noto que na nossa região tem muito isso, muito superstição. Quem aqui, pelo menos no passado, você acreditava em coisas supersticiosas, talvez que tenha a ver com comida, ou com animais, ou com certo lugar, com espelho quebrado, com gato preto, algo assim? Levanta a mão, quero ver. Alguém tinha isso? Ninguém? Será? Não, talvez, não, tudo bem. Porque eu encontro muita pessoa que tem ideias. Eu vou falar do meu povo, talvez o brasileiro também tem isso, mas, por exemplo, o pé de um coelho dá boa sorte. Eles falam, não é verdade, mas eles falam. Às vezes, cruzando os dedos é para ter boa sorte, né? Se você estiver andando e um gato preto passar em frente de você, você não vai ter boa sorte, né? Se você passar por baixo de uma escada que está na parede assim, superstição diz que não é boa sorte. Algo ruim vai acontecer contigo porque você passou por baixo da escada. Quem já ouviu algo assim aqui no Brasil? Levanta a mão. Olha, existe isso. O que eu percebi na minha vida é que o homem naturalmente escolhe crer nas coisas que ele quer acreditar. Por exemplo, eu quero acreditar que Deus existe, então eu digo Deus existe. Outra pessoa fala, eu não quero acreditar que Deus existe, então eu sou ateu. Deus não existe. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas não têm base para as suas crenças. A pessoa fala que é crente porque não é católico. Ou em certas regiões a pessoa fala que é católico porque não é muçulmano, como por exemplo no Oriente Médio. E se você empurrar um pouco, cutucando a base das crenças, a pessoa não tem nada.
Há muita superstição no mundo, muito. E quando você considera a religião chamada o Espiritismo, também existe isso. Parece que a fundação desse movimento foi algo que as pessoas queriam acreditar, então acreditavam. Eu me lembro quando eu ia para acampamentos com minha família ou outras pessoas, sempre tem alguém que quer contar uma história. Quando todo mundo está por volta do fogo à noite, comendo marshmallow, algo assim, a pessoa quer contar uma história sobre fantasmas e espíritos e algo, sabe, que dá medo. A casa assombrada, vocês falam casa assombrada, essas coisas. E quando a pessoa fala, às vezes coloca a lanterna aqui embaixo da cabeça e a luz assim brilhando à noite, assim, e as pessoas, especialmente as crianças, estão assim tremendo com medo, né, por causa dessas histórias. São coisas falsas, mas pessoas acreditam. E existe teorias de conspiração no mundo, e às vezes é a coisa mais absurda, mas as pessoas acabam acreditando, em vez de avaliar e considerar os fatos. Fatos bíblicos, fatos científicos, fatos históricos, fatos de bom senso. Você compara o que a pessoa está falando com a realidade e dá para perceber que não é a verdade, mas porque você acredita, muitas vezes é porque a gente quer acreditar. Muitas vezes nós queremos acreditar naquilo que é meio assim, estranho, diferente. A coisa que causa talvez medo, né? E algo que assusta. E se você pensar, provavelmente todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, acabou acreditando em algo que hoje você olha para trás e você fala, não, mas não é verdade isso, não aconteceu. Na semana passada, eu expliquei que existe o reino invisível do diabo e que ele opera e que ele tem poder e ele pode causar até doença, essas coisas, se Deus permitir. Mas ao mesmo tempo eu não quero dar uma superstição tão forte para nós que a gente anda com uma paranoia que existe, por exemplo, há um demônio nesse canto aqui que tem asas grandes e olhos de fogo e chifres e dentes assim, olhando para a gente, procurando alguém para atacar hoje à noite. E chega e ataca. Não, em primeiro lugar, essa não é verdade. Não está na Bíblia. Não existe isso. Demônios não são tipo de lagarto com asas que queira atacar assim. Não existe isso. Mas se você ficar pensando nessas coisas, muita pessoa acaba querendo entender mais e conhecer mais e entra nas coisas da feitiçaria, etc. Inclusive, muitas pessoas da igreja, o que aconteceu com o Espiritismo não aconteceu fora da igreja, mas pessoas que acreditavam em certas coisas da Bíblia acabaram indo atrás dessas ideias. Eu não acho muito legal nós mexermos com essas coisas ou ficarmos super curiosos sobre as atividades de espíritos ou, na verdade, demônios. É coisa de indígenas que acreditam que há espíritos em árvores e flores e pedras e grama e a lua e o sol, e que em todo lugar existe um ser que vai influenciar, que seu carro pode ficar endemoniado ou seu computador, e às vezes eu acho que meu computador tem demônio mesmo, mas é porque não está funcionando bem, e eu quero, sabe, às vezes quebrar algo, né? Mas vamos pensar, existem seres espirituais, mas se você pensa muito bem, você percebe que
O alvo de Satanás, Apocalipse 12, Gênesis 3, outras passagens, é enganar o ser humano. Ele quer nos enganar. E o que é melhor do que não deixar a gente compreender que existe um mundo espiritual para que a gente nem consiga acreditar que Deus existe. Então, provavelmente, o desejo de Satanás não é se manifestar como um demônio, querendo atacar a gente, possuir a gente, mas é algo bem mais sutil. Algo que você não percebe através de um amigo, parente, inimigo, vizinho, professor, político, celebridade, uma palavra aqui ou ali que você acredita que é doutrina de demônios e você acredita naquilo, daí ele faz a obra que ele quer e você nem sabia que era dele. O espiritismo é uma religião baseada em superstição, na ideia de existir seres que querem conversar conosco, espíritos, inclusive os mortos, os nossos parentes. E há pessoas que querem ir para o espiritismo porque perderam um parente, um amado, e pensam, olha, não seria tão legal conversar com o meu pai? Então vai para o centro espírita e procura conversar com parente. Vamos entender isso. Na apostila, página 27, nós vamos entender o espiritismo de Allan Kardec, ok? E há algo bem maior chamado espiritualismo. Eu vou lidar um pouco com o espiritualismo, mas o foco é espiritismo, que é basicamente uma forma específica dessa coisa inteira. Segundo minha pesquisa, há 3,8 milhões de aderentes, principalmente aqui no Brasil. Mas essa ideia em si, novamente, veio de onde? De Nova York, na época da fundação do mormonismo e adventismo e testemunhos de Jeová, mesma região, mesma época, surgiu também o espiritismo, que eu acho incrível, né? Enfim, veja aqui, o fundador do espiritismo, Allan Kardec, realmente tem outro nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, algo assim no francês. E ele nasceu em 1804, então nessa mesma época, e faleceu em 1869. Então ele faleceu uns 4 anos depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. Ele era um influente educador, autor e tradutor francês, e ele era o codificador do espiritismo. Sendo codificador, muitos não o consideram o fundador do espiritismo, ainda que seja o homem principal do movimento. Então, só para esclarecer, porque eu falei de Nova York e ele é francês. Algo vai acontecer em Nova York, nós vamos ver isso, que vai influenciar ele na França. E, afinal de contas, essa influência vai chegar aqui no Brasil e vai explodir aqui nesse país. Então, o espiritismo de Allan Kardec, ou esse homem que tem esse nome francês, não existia antes. Existia, porém, várias crenças espalhadas por pessoas com suas próprias experiências. Uma vez eu estava no meu quarto e eu ouvi. Eu conversei com o barulho. Eu tenho certeza que era o espírito do meu bisavô, algo assim. E daí passa isso para o outro. É mesmo, mas o que aconteceu? Então eu estava ali e a coisa vai crescendo e crescendo e crescendo. Essa é a ideia, a fonte, o início dessa religião e espalhou, como eu expliquei.
Datas importantes, eu só dei para vocês uma data principal, que é 1848, porque nesse ano iniciou o movimento espírita por causa de duas irmãs, Kate, ou Katia talvez, e Margaret Fox. Elas disseram que entraram em contato com um espírito. Vamos ver a idade dos espíritas. Segundo Allan Kardec, Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Esse homem, Allan Kardec, nós vamos ver isso, ele analisava essas histórias de várias pessoas, essas contas, e ele organizou, usando interessantemente a ciência, para dizer, olha, essas observações que nós tivemos desses acontecimentos sobrenaturais, nós vamos organizar, e ele escreveu a organização, ou seja, ele codificou essas coisas. Então as pessoas, especialmente os espíritas, dizem que ele não era o fundador da religião. Na verdade, Allan Kardec não era nem um tipo de profeta, ou homem considerado homem santo, muito importante para os espíritas. Mas ele era mais ou menos um tipo de homem que analisava as observações e codificava essas coisas e pronto. Com esses livros que ele formou, muita gente começou a seguir aquilo e a coisa cresceu. E ele, falando de Deus, disse que Deus é uma inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Consequentemente, os espíritos ensinam que Deus não precisa de gênero, ainda que ele tenha gênero na Bíblia. Quando você lê a oração que Jesus passou para nós, o que ele chamou Deus? Ele chamou ele o nosso Pai. Não disse nossa mãe, ou nosso pai, mãe, ou nossa, nosso Deus neutro. Não, ele fala Pai. E os espíritas, como eu disse, muito cristianismo envolvido, eles usam a Bíblia. Cada vez que eu vejo a literatura dos espíritas, converso com o espírita, cada vez que eu estou assistindo algo no YouTube ou lendo um artigo, sempre tem versículo bíblico. E uso muito isso. Mas a própria Bíblia diz, não, Deus não é neutro, ele tem gênero, ele é nosso Pai. Além disso, sendo que o Espiritismo foi codificado e não fundado, o entendimento espírita de Deus está sempre evoluindo. Quando Charles Darwin enfatizou tanto, ensinou a evolução, que nós somos de animais que evoluíram, então meu tio é um tipo de macaco, etc., o Espiritismo, que só usa observações de ciência para lidar com os espíritos, disse, beleza, então somos seres mais evoluídos até nessa jornada espiritual. Então a evolução para o espírito não é problema nenhum. Então eles até usam muito a palavra evolução para descrever as crenças deles. Quanto a Jesus, ele é considerado o governador do planeta Terra e o espírito mais experimentado e maduro. Em outras palavras, ele era igual a gente em outra vida, mas por uma evolução de reencarnações, ele se tornou um tipo de Cristo. O mesmo tipo de Cristo que, segundo os Espíritos, nós também podemos ser, por evoluir em cada reencarnação. Então você morre e você deve nascer de novo outro dia como alguém melhor e você vai evoluindo. Ele, Jesus, segundo eles, nasceu de um relacionamento entre José e Maria. Ele não é da Virgem Maria. Ele não nasceu do Espírito Santo, ainda que a Bíblia fale isso, e ainda que eles falem que usam a Bíblia, que a Bíblia explica essas coisas, eles negam o que a Bíblia
Eles dizem que ele vivenciou os estágios da evolução, que são 5 segundo eles: o mundo primitivo, número 1, provas e expiações, número 2, número 3, regeneração, número 4, mundos felizes e número 5, mundos dos espíritos puros. Jesus domina as leis de Deus e entende tudo sobre a ciência, psicologia, medicina, estatística, marketing, etc. Sobre tudo. Portanto, Jesus é o responsável para nos passar o que ele aprendeu nesses estágios, e ele era capaz de manipular os dados científicos para poder fazer curas. Consequentemente, os milagres de Jesus não são considerados milagres para os espíritas. Ok, falei muito. A Bíblia fala que Jesus fez milagres. Os espíritas usam a Bíblia, mas os espíritas em si, mas ele não fez milagres como a gente pensa sobre maravilhas. Ele simplesmente usou o conhecimento científico que ele tinha, sendo uma pessoa muitíssimo mais evoluída da forma espiritual, que ele conseguiu manipular as células e coisas para trazer uma cura aos doentes. Não é interessante isso? Vamos continuar. Na concepção espírita, então, Jesus é o produto de evolução espiritual e todos nós seremos iguais a ele um dia. O sacrifício de Jesus na cruz não era, eles falam isso, não era para pagar os nossos pecados, mas para nos mostrar que conseguimos corrigir os nossos erros como ele fez. Então, segundo eles, Jesus é um homem. Jesus era a um momento pecador, nasceu de um casal biológico normal, ele conseguiu se evoluir espiritualmente, reencarnar várias vezes para ser esse Messias especial. E se nós fizermos a mesma coisa, também um dia, em outra vida, nós também vamos ser igual a Jesus Cristo. Então é incrível como eles usam a Bíblia para chegar a essas conclusões. Livros santos deles. O Espiritismo utiliza versículos bíblicos isolados. E enquanto eu digo a palavra isolados, irmãos, precisamos compreender algo. Quando você conversa com espírita, a pessoa vai usar versículos. Se você não estuda a Bíblia, se você tenta conversar com a pessoa e não estuda a Bíblia, a pessoa vai usar uma passagem que você não conhece e você vai ficar confuso. O espírito vai ter uma base, entre aspas, bíblica para a falsidade. E você não vai conseguir lidar com essa pessoa. Quando eu lido com espíritas que não querem se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Filho de Deus, Deus mesmo, e eu uso a Bíblia, quando eu mostro que a Bíblia é contra a crença espírita, alguém tem uma ideia o que o espírita faz? Alguém sabe o que o espírita faz quando você mostra que a Bíblia é contra a crença espírita? Alguém tem uma ideia? Eles vão dizer que a Bíblia tem erros. Então, volto para a mesma coisa. Os mormons e todos os outros têm erros, então precisamos corrigir. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A Bíblia você não consegue interpretar da forma correta porque precisa de alguém especial para interpretar, ou a Bíblia tem erros. Esse é o mesmo problema de todas as seitas. Então, o Espiritismo é um tipo de seita, porque pega muito da Bíblia, mas manipula a interpretação, e a gente tem outra religião. Muitas vezes eles usam esses versículos isolados fora do contexto para apoiar a doutrina espírita, mas os livros principais do Espiritismo são os de Allan Kardec.
tendo o título A Codificação Espírita. Então lembra, ele pegou um monte de observações e juntou. 1857 a 1868, ele juntou essas coisas. Então, são esses livros: o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, o Evangelho segundo o Espiritismo, que quanto a mim, isso já é uma blasfêmia, ter um livro escrito Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então esses são os livros, tem outras coisas também, mas esses são os livros principais do Espiritismo. Então, na próxima aula, hoje à noite, eu vou lidar com a formação dessa religião de uma forma histórica, tudo bem?